Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós que somos evangelistas e professores e teólogos, pastores, muitas vezes utilizamos a palavra religião, a palavra seita, e isso é feito de maneira bastante frequente. Mas alguns dizem, eu já ouvi alguns dizerem que nós cristãos devemos evitar a palavra seita, porque seita tem um aspecto depreciativo. Nós não concordamos com isso. A nossa intenção é fazer a diferença entre a fé cristã, a obra redentora de Jesus, o cristianismo bíblico e outras, digamos, religiões, que não são religiões, porque não há um agente reconciliador, ou há uma pressuposta reconciliação por outros métodos que são pessoais e não bíblicos. Seita significa sectários ou seguidores. Também dizem: vocês não devem utilizar a palavra seita. Não se esqueçam que vocês já foram uma seita judaica, a seita dos nazarenos. É correto isso? Nós fomos a seita dos nazarenos, com muita honra, honrados por Cristo. Mas nós, da seita dos nazarenos, éramos uma seita judaica? Não. Havia as seitas judaicas, que eram locais e também temporais. E todas elas surgiram da transformação política, socioeconômica, religiosa, dos conflitos pelo poder, pelos conflitos causados pelas diversas divisões. Eram os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos e outras. Essas seitas eram seitas judaicas, porque nasceram durante a formação do povo judeu naquele lugar chamado Israel, ou Judá também. Israel e Judá, antes daquela divisão, após a morte de Salomão. Mas quando nós falamos Israel, nós falamos ou de todo o povo judeu, ou nós falamos do Israel de Deus, que é a nossa igreja como corpo místico de Cristo. Quando lê os profetas, você vai ler Israel e pode confundir com o Estado de Israel, mas Israel é citado desde as profecias como o corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. Aquela igreja que seria adquirida pelo sangue remidor de Jesus. Então, havia seitas judaicas, como eu citei, herodianos, fariseus, saduceus, zelotes, escribas, e elas eram essencialmente, temporalmente, localmente judaicas. Mas nós, da seita dos nazarenos, nós nascemos no seio do judaísmo? Não. Se eu for à Coreia do Sul visitar, durante o tempo que eu estou lá, eu sou um coreano? Eu sou brasileiro. Eu apenas estou passando por lá, conhecendo, e vou voltar. Eu não vou perder a minha identidade de brasileiro. Assim, a seita dos nazarenos não era uma seita judaica, mas uma manifestação da vontade de Deus. Essa seita dos nazarenos eram os primeiros
homens e mulheres cristãos, judeus convertidos quase sempre, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Antes de Moisés, antes de Abraão, antes de Salomão, antes que um verme rastejasse sobre a terra, antes que uma erva crescesse sobre uma pedra, nós já éramos os eleitos de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos predestinados nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Predestinados antes da fundação do mundo. Prognostico pro katabole cosmos. Então, nós não surgimos na época dos judeus. Nós viemos desde a própria eternidade. Passamos pelo território judeu. Fomos repudiados pelos judeus. Depois nós saímos e nos desligamos dos contatos com os judeus e ganhamos a nossa própria identidade. Jesus, que é autor e consumador de nossa fé, o Nazareno, a quem nós seguíamos, o Nazareno a quem nós seguimos, eu sou um seguidor do Nazareno, nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes da fundação do mundo. Jesus mesmo, na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 24, ele afirma: Pai, aonde eu estiver, quero que estejam comigo todos aqueles que tu me destes, para que participem da minha glória, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então, os primeiros cristãos, a chamada seita dos nazarenos, tem tudo a ver com a eternidade de Deus e a vontade soberana de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sumo sacerdócio estabelecido. Fomos predestinados antes da fundação do mundo. Não fomos criados junto com os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas. Nós passamos por ali. Mas enquanto essas seitas judaicas eram locais e também temporais, a seita dos nazarenos, que algumas pessoas querem que nós não nos esqueçamos de que nós já fomos uma seita, com muito prazer e muita honra. Essa seita, ela é eterna, como é eterna a vontade de Deus. Eterna, como é o sumo sacerdócio da nova aliança, o sumo sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que nós passamos pela história do povo judeu, muito bem, mas dizer que nós, os nazarenos, fomos uma seita judaica, há muita incorreção aí. Agora você sabe que nós fomos predestinados em amor para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. E o nosso sumo sacerdote, antes da fundação do mundo, já nos havia eleito, predestinados, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Que Deus abençoe você nesse entendimento em nome de Jesus.